Boa noite, pessoal! Hoje a gente vai de Unstoppable, da Cia, que já era minha predileta e ficou ainda mais depois que eu vi a Paula aí falando dela, de ouvir essa música quando você tá com a fé baixa. Cia empoderou muitas mulheres no mundo. Eu sou fã da Cia e hoje tem tudo a ver aí com nossa live. A gente vai falar sobre sexualidade da mulher moderna. Mas antes de receber a Samantha, a nossa psicóloga e terapeuta sexual, Samantha Marzano, eu tenho que agradecer. Eu vou agradecer porque eu tive uma equipe de repórteres nessa Intime que ninguém mais teve, cara. Né? Eu tenho que agradecer, porque foram muitas pessoas que atenderam o meu pedido de colocar a hashtag Sou do Mercado Erótico. Teve gente que colocou Somos do Mercado Erótico, adorei. Então eu vou falar a listinha rapidinho aqui, tá, Samantha? Já te chamo. Gisele e Débora, da Dream Love, transmitindo para Praia Grande, foram as primeiras, começaram do carro, tava com o sogro e a sogra no carro, o pai e a mãe no carro. Kátia Arruda, da Ponta da Língua de Brasília, Rádio Federal, TBT, Gazeta de Miami. Kesiane Rodrigues, da Quese Proibida, Vale do Jequitinhonha. Eu sempre vou falar aqui Jequitinhonha, eu me enrolo. Daniela Hoffman, Coisas de Mulheres, que junto com a Kesiane fizeram uma farra, né? Tupanci, Paraná. Camila Reis, da Mila Sex Coach Sex Shop de Assis, interior de São Paulo. Um grupo lá de São Paulo, ó, vocês não se conhecem, mas vocês fizeram transmissão para São Paulo da Íntima em nome do Mercado Erótico. Vera da Sex Very G, São Paulo. Sex Trick é a... agora é a Tati, né? Acho que é a Tatiane também. Sex Secret Sensation. A Tatiane da Mais Mulher. Amanda Moura, prazer em conhecer. E todo mundo que abraçou e beijou a Paula, pegou autógrafo, tocou no manto da Paula. Sex Shop Bragança Paulista, prazer com a Lê. Exotic Please, Rafael Flauzino, que tirou foto ali do auditório lotado da Intime, Quatro Ventos, Sex Shop Sem Comentários, até a Luana Lumertz, Luana Lumertz, Chocolate com Pimenta, Sex Shop.g, que fez uma fotinha lá do carregamento da Hard no carro, até a Miriam Jordão, que estava dentro de casa, gente, foi lá, printou a tela aqui, ó, das palestras da Paula, que tá tudo aqui no feed, tá bom? Printou, fez stories. E os nossos professores maravilhosos da Universidade do Prazer, Diego Zaori, que foi como manual de Tantra, e Rani Muniz, que era praticamente da nossa equipe, né? Tava ali com a Paula o tempo todo, tava na casa da Paula, inclusive. Maravilhosa, maravilhosa. Todos vocês fizeram aí as suas coberturas particulares desse evento maravilhoso que foi a Intime Expo, que aconteceu esse final de semana passado. Para quem não está sabendo, está caindo de paraquedas. Dr. Celso e a Samantha também passaram por lá na sexta-feira. Hoje eu estou muito emocionada porque o tema tem tudo a ver comigo. Estou embaralhando as minhas palavras. E então agora eu já vou chamar a nossa convidada, Samantha Marzano, para a gente começar a falar. O consultor Master Power, ele identifica, ele ajuda você a identificar esse estado de poder e a mudar esse estado de poder. Porque quando você está diante, existem 3 estados de poder negativo. E quando você está diante desse estado de poder, na sua vida profissional, pessoal, sexual, qualquer coisa, você prejudica muito, você tem muitas perdas. Então, na mentoria, né, do Master Power, a gente identifica, e isso é muito interessante, porque a gente faz isso em uma sessão, né? Então, o que antes, sei lá, numa sessão de terapia, a gente precisaria demorar umas 10 sessões para descobrir, hoje em uma sessão a gente faz e faz a transformação. Então, é muito gostoso e é muito legal, é muito produtivo para a vida da pessoa. Mas você aplica esses conhecimentos também na área sexual ou não? A parte de sexualidade é a terapia mesmo?
Não, eu aplico. Eu aplico porque tem tudo a ver, né? Eu acho que ajuda muito. Você vai integrando uma coisa com a outra, né? São ferramentas que a gente vai usando no dia a dia de trabalho para poder ajudar a pessoa a se identificar e a melhorar a sua sexualidade, né? E hoje eu estou voltando o meu trabalho todo para a mulher. Uhum. Então, eu estou cada vez mais, todo o curso que eu estou fazendo é para me especializar cada vez mais para ajudar a mulher. Porque a mulher, a gente hoje tem dois perfis, né? Aquela mulher que é empoderada e aquela que se diz ou que não é mesmo empoderada. Porque sofre, porque a gente sabe que a gente ainda tem uma sociedade muito repressora, né? Uhum. Então a mulher ainda é uma mulher ainda que é muito submissa, a gente tem esse perfil de mulher que finge que tem orgasmo, que não conhece a sua resposta sexual, que se submete a fazer tudo que a parceria quer, e que isso não é legal para a vida dela. Então, eu estou me especializando muito para ajudar cada vez mais essa mulher a se empoderar. Vou botar o fone, porque lá vem o carro do Juazeiro, gente. Beleza. Oh, meu Deus, sempre assim. Deixa eu ver se vai dar para falar. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu dar uma passada geralzinha aqui no chat enquanto passa o carro do Juazeiro. Vocês vão escutando as ofertas. Estamos escutando. Quem que toma refrigerante ainda, gente? Isso é um veneno. Viu? Ai, meu Deus. Não posso mexer no ecrã que o negócio vai. Toda regra tem sua exceção, né, Juliana? É, Alguns momentos o refrigerante pode ser gostoso. naquele calorão, mexer. Ai, que raiva, eu não posso mexer no chat. Mas tudo bem. Quem tiver perguntas, então, sobre esse tema maravilhoso, vou tentar colocar aqui. Sexualidade da mulher moderna. Qual que é a diferença entre sexualidade da mulher moderna e da mulher antiga? Eu vejo que a grande diferença hoje é que está na educação. Antes nós aprendíamos e simplesmente ficávamos com conhecimento, tá? Hoje nós temos o conceito de aprendizagem, ele está mudando. Então nós temos que aprender e transformar. Não dá só para aprender. Então, dependendo daquilo que a gente aprende, se isso é assimilado, nós vamos nos transformar. E se isso não é assimilado, simplesmente a pessoa vai aprender e se acomodar. Uhum. Tá? A mulher antiga, ela aprendia, se conformava e seguia muito aquele padrão. Hoje é uma mulher que contesta, que ela busca o seu prazer, que ela busca entender o outro, que ela busca entender o que está acontecendo no mundo. Tá? Mas a gente tem que lembrar que ainda, né, temos aí aquela mulher que sofre muita violência, que tá aí aquela mulher ainda, né, que é muito submissa, que tá calada, mas que ela tá aprendendo a falar. Tanto é que na pandemia a gente teve muitos casos, né, aumentou muito o caso de violência doméstica, e essa violência, ela começou a ser mais falada, né, começou a ser mais vista, porque a mulher começou a falar mais. Antes ficava tudo dentro de casa, não é que não existia. Sempre Uhum. existiu. Mas agora a mulher ela está tendo força. E a mulher que não tem força, ela conta para uma amiga ou para um familiar que dá força para ela falar. Então tem sempre alguém por perto que vai tentar empoderar essa mulher. Então, de alguma forma, a gente tem que estar falando. Uhum. Porque vai chegar até ela. Não pode desistir, né? Nesse caso de violência, assim, aproveitar para dar uma sinalização aí para a galera, porque a gente tem um público aqui, né, gente, no chat aí, muito de lojistas. Quais são os sintomas, assim? Porque tem muita mulher que está sofrendo, mas ela não fala, né? E às vezes assim, o lojista vai percebendo que ele tem alguma coisa, mas ele não sabe muito como fazer, né? É claro que
tem que fazer uma formação para atender, isso é claro. Mas assim, se tem algum sinal muito claro que essa mulher está sofrendo algum tipo de violência, porque às vezes ela vai no sex shop na esperança de comprar um produto para melhorar a relação, assim, tipo, como se fosse uma pílula mágica, sabe? E chega com esse produto sem conversar em casa e cria mais um episódio de violência, porque o homem ali, ele está numa situação de toxicidade, enfim. Eu até queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque hoje se fala muito sobre relacionamento tóxico de um ponto de vista muito maquiavélico, assim, ele é ruim, ela é boa, sabe assim. Mas eu acho, eu creio, eu olhando, eu já fui também, já vivi vários relacionamentos tóxicos, mas eu acho que é uma questão de uma dinâmica que está distorcida ali dentro do casal, não é? Exatamente. Para um relacionamento dar certo, precisa de 50% de doação de cada um, né? E existe muita mulher manipuladora também. Fala-se muito daquele homem que é o abusador, mas existe também muita mulher abusadora e que é manipuladora e que faz de tudo para que apareça o homem, né? Porque como o homem ele tem a testosterona e é muito mais agressivo, aparece mais agressividade nele, né? Isso vai acabar acontecendo, mas a gente precisa entender o que aconteceu diante daquela situação abusadora, porque os dois contribuem para a relação dar certo e os dois contribuem para a relação dar errado. É como um caso de traição, o sintoma aparece em um, que é naquele que traiu, mas a gente sabe que na questão da traição, alguma coisa não está legal na relação, porque se estiver legal ninguém vai buscar relação fora de casa, dizendo, né? Fora da relação, que eu quero dizer. Então, isso uma terceira pessoa é um sintoma de que a relação não está legal. É uma forma errada de buscar, de mostrar que a relação não está legal? É uma forma errada. Nós fomos ensinados erradamente isso. Até porque a nossa comunicação é muito falha, porque tudo isso é estilo de comunicação. Então, como é que a gente vai se dizer que não está legal? A relação abusiva, por exemplo, existe vários tipos de comunicação. Existe o silêncio, existe aquela comunicação omissa, onde ninguém fala nada. Existe a agressão verbal, existe a agressão não verbal. Mas que está acontecendo agressão? Então, nós temos que perceber tudo isso. E isso no dia a dia é muito difícil da gente perceber, porque nós não estamos atentos a nós. E aí, quando a gente vai perceber que isso está acontecendo, já é tarde, porque o negócio já está grande. Né? Então, se a gente começa a perceber no começo que a relação está ficando um pouco diferente, que não está legal, a gente pode começar a contornar. E geralmente as pessoas demoram para buscar ajuda. É isso que Também eu ia te existe esse outro viés. É isso que eu ia te perguntar, né? Eu tô falando já disso porque realmente, se você vai falar de sexualidade de mulher moderna, dá-se a entender já que vai falar sobre relacionamento tóxico e relacionamento abusivo. É como se fosse um sinônimo, né, já. Porque o negócio tá feio, né? Porque assim, me parece que é claro que é um marco de referência, né? Na verdade, sempre houve esse desequilíbrio, né, de poder, digamos, dentro do relacionamento, né? A mulher, quando ela é vista de um ponto de vista frágil, ela passa a ser reprimida, então, pelo mais forte que seria o marido. A partir do momento que ela começa a questionar, falar, ou pensar diferente, ou pensar por ela, seguindo aí toda a mídia, tudo que está sendo falado sobre empoderamento feminino e tal, pode ser até que ela crie um novo problema que ela não tinha antes. Não estou desencorajando vocês, pelo amor de Deus. Mas era isso que eu queria até tirar dúvida, né? Se muito dessa coisa das brigas, do relacionamento tóxico, porque o marido é machista, foi criado numa cultura machista, casou com uma mulher submissa e de repente ela decide ser empoderada. E aí o circo armou, né? O circo armou porque não preparou essa transição, né? Não cooptou esse homem para esse processo de transformação, né? E que o homem não está preparado para essa mulher empoderada.
Eu já tive muitos casos no consultório de homens com disfunção sexual porque não aguenta a mulher empoderada, né? Porque a mulher empoderada é aquela que cobra, é aquela que chega e fala assim, olha, não é só você que vai gozar, eu também vou. Né? E aí, quando ela fala isso, que para o homem isso é uma verdade, porque para ele é muito importante que a mulher tenha prazer, mas quando a mulher fala isso, ele fica com medo. Dá uma Porque ele fala, e travada. se eu não satisfazer? Ela vai falar. Porque antes o homem chegava numa mesa de bar e falava, olha, aquela mulher é boa de cama, aquele homem é bom de cama. Hoje a mulher também fala. E é onde o homem acaba tendo a disfunção erétil. Ah, ele fica com medo da prova Porque ele social. fica com medo da prova social, da exposição social, principalmente sendo um grupo de amigos, que a gente sabe que hoje, né, muitos amigos acabam tendo relação sexual. E se essa relação não for boa? E ela vai Tá, me expor? tá vendo, Paulo? Agora a gente já sabe por que que vende o produto mais procurado para homem é para disfunção sexual, viu? É para ereção, para prolongar a ereção, para a ereção ficar mais forte, a ereção acontecer mais rápido. A gente fez um levantamento aí nesse período de pandemia, pós-pandemia, agora retomada, e ainda continua sendo. Então, acho que ele tinha que prestar, né, que ele tinha que responder presença ali, né, presente nas relações ali, Uhum. no isolamento social, e coitado, hein? Então, Sim. por isso que também. Aliás, Hum. eu acho que assim, eu fico pensando, né? A gente até eu e nós fomos lá na Intime e eu fico pensando que assim, o que une as pessoas hoje é realmente o sentimento, porque os acessórios eróticos, eles estão tão avançados, tão evoluídos, tão modernos, né? Que Que não quem quer só precisa. satisfazer, você não precisa de parceiro para satisfazer sexualmente. Você precisa de carinho, você precisa de É, abraço, de toque, de envolvimento. Né? verdade. Aí a gente pode também investigar um pouco o universo dessa mulher que sou eu. Vai. Uma mulher que é solteira, autônoma, independente, tal, empoderada, porque também eu já estou nos 40, então também não aceito falar qualquer coisa para mim, então eu sou super seletiva. E aí os caras acham assim, nossa, olha, eu vou comer de levinho, vou correr, porque eu não vou conseguir, né, manter um relacionamento com uma mulher dessa, né? Como Então, faz? Como faz? Espera o príncipe, assusta. espera o príncipe encantado, o príncipe guerreiro. Então, o cara que vai topar a parada. Então, aí eu acho que existem os dois lados, né? Ele tem medo assim, você, com toda a sua experiência, acaba sendo mais exigente. Você não vai aceitar qualquer coisa. É, Então, tem que ser um homem que preenche os seus requisitos. E aí, dentro disso, cada vez que você se torna mais seletiva, mais difícil é. Então, é dentro daqueles requisitos, o que é principal para você e o que dá para você abrir mão. tá Para você ficando poder ter. difícil. A parcela da sociedade masculina tá caindo cada vez mais. Assim, eu já tô na unidade, gente. Eu já tô entre 8 e 5% já de exigência já. Assim, só sobrou 8 ou 5% da população masculina para poder pesquisar. O que facilita, né? Que aí você. É. Mentira, gente, isso é muito difícil. Você vai para aplicativo, é uma canseira. Você tem que tirar um tempo para isso. Você vai conhecendo os amigos dos amigos, os parentes dos parentes. E você. Claro, gente, que eu não faço isso. Eu já fiz muito. Eu já, aos 4 anos, eu parei. Falei, se for para aparecer, aparece. Até Sim, porque eu faço live 2 vezes por semana. Não é possível, né? Que não aparece. Tem que aparecer, né? Não é por isso que eu faço olha, live, tá, Juliana, gente? Não é por isso que eu eu faço live, acredito que não. aparecer até parece, mas se você vai querer, são elas. Não, tem isso, né? Mas eu nem tava falando disso, mas enfim. Mas Né? então, eu estava até fazendo uma pergunta, entrei com outra e perdi a linha do raciocínio. Mas assim, até que ponto uma terapia vai salvar um casamento
um relacionamento que está com esse desequilíbrio de poder, né? Que a mulher moderna trouxe para dentro da relação. Não estou xingando vocês, gente, mas é o fato. O fato, né? Esse desequilíbrio que está acontecendo é justamente por esse empoderamento, não é isso? Assim, as mulheres. Exatamente. Né? Assim, a terapia, ela vai ajudar, primeiro, os dois entenderem o que eles querem da relação. É o primeiro ponto, é o mais importante. Se eles querem permanecer junto, a dinâmica vai ter que mudar. Porque aquela dinâmica que estava, já viu que não estava dando certo. Né? Poder, todo mundo que quer poder e que exerce um poder sobre o outro, a menos que a pessoa goste, né? Porque tem pessoas que gostam. Mas se a pessoa não gosta, não leva ninguém a lugar nenhum. Então, a gente tem que exercer uma relação de igualdade. Uhum. Então, encontrar o equilíbrio na relação é fundamental para que os dois possam viver bem e felizes. Cada um encontrar o seu espaço na relação. Não dá Uhum. para um ofuscar o brilho do outro. Não dá para um querer ter mais poder e o outro se sentir sufocado. Né? Não dá para um só fazer o que gosta e o outro não fazer o que gosta. Então, encontrar esse equilíbrio é a base de tudo. E a terapia permite esse encontro desde que os dois estejam muito dispostos, tá? A doar, a ceder e a receber. Porque não dá só para um doar e o outro só ceder. Né? Então, a partir do momento que eles encontram esse equilíbrio, a relação vai muito bem, obrigada. E isso é muito legal porque acaba sendo uma psicoterapia breve. O que é uma psicoterapia breve que a gente fala? É uma psicoterapia que vai mais ou menos de 3 a 6 meses. Tá? A partir do momento que o objetivo é só esse. Tá? Porque às vezes o objetivo ele vai se renovando e aí a terapia vai prolongando, mas por objetivos diferentes. Né? Mas é importante que a pessoa tenha em mente o foco, porque hoje a gente percebe, Juliana, que as pessoas elas têm um foco, mas elas ficam rodando. Elas não vão numa linha reta para o foco. Né? Então, se eu tenho um foco, eu tenho que ir do ponto A para o ponto B. E eu não posso ficar rodando em ciclo e caindo nas armadilhas da minha mente para que eu volte a fazer tudo de novo, todos os meus erros de novo. Porque a vida é feita de erros e acertos. Todos nós somos assim, nós temos dinâmicas de vida. O outro tem dinâmica de vida. E quando você vai viver com o outro, você tem que alinhar uma dinâmica de vida com a outra. Não existe o certo e o errado. Não existe o meu jeito é só certo e do outro é só errado ou vice-versa. Mas a gente tem que adequar o jeito, o modo de ser para se adequar no estilo de vida. E aí, você falando isso, eu já fico pensando assim, qual que é o índice de união e desunião pós-terapia? Porque quando a pessoa chega à conclusão de que o que ela quer para a vida dela é inconciliável com aquele relacionamento, e é inconciliável mesmo, ela fala, não, realmente não dá, vai ter que terminar essa relação. Você vê mais isso ou você vê mais assim, tentando conciliar um com o outro dentro dessa visão de o que eu quero para minha vida, sabe? Eu vejo mais no consultório as pessoas querendo conciliar, até porque ninguém casa para separar. Tá? Uhum. O que eu vejo é que as pessoas se casam e depois esquecem de manter o objetivo do casamento, que é a questão da sedução, da união. Então, acha, eu casei, eu amo e vou tocar minha vida para frente. Vou construir casa, vou focar na minha carreira, vou ter filho e vou esquecer meu marido, vou esquecer a minha mulher. Então, quando eles vêm para a terapia, eles conseguem resgatar. Agora, aquele casal que casou ou por uma obrigação, ou não tiveram tempo de se conhecer, ou por uma imposição qualquer, e que não tem afinidade, realmente eles se separam. E olha, eu tive uma vez que eu tive que chamar a polícia, porque eles se pegaram de um jeito que eu não consegui apartar a briga, né?
E a sorte que na época eu morava no interior, a delegacia era do lado do consultório, foi tudo muito rapidinho. Mas Gente. assim, às vezes eles brigam feio mesmo e se separam mesmo. Mas dá para fazer também a terapia da separação, que é numa boa, se tem filho, entra o filho, para que, né, todos terminem numa boa. Mas é difícil, é difícil. Alexandre Lourenço está falando, verdade, o meu está por um fio. Calma, Alexandre, já vi muitos por um fio por aqui. Pessoal, vai assistindo as nossas lives, não estou falando que é terapia, não substitui, mas vai abrindo a cabeça. Procura a doutora é ótimo, a Samantha. Samantha, você então faz terapia de casal também, porque isso é mais terapia de casal do que terapia De sexual, casar. né? Eu faço primeiramente eu faço uma sessão com os dois para entender os dois juntos, depois eu faço com cada um separado para entender o objetivo de cada um separado e depois a gente começa a terapia. Se for o caso dos dois juntos, né? Como o Alexandre falou, dele tá por um fio, mas se tá por um fio é porque ainda existe esperança. Eu acho que ninguém casa para separar. Né? É até cultura isso na nossa sociedade, né? Todo mundo casa para ser para sempre. Então, todo mundo vai tentar todas as possibilidades. A primeira coisa que a gente tem que entender é por que esse casamento não está dando certo. Às vezes, sei lá, as pessoas estão brigando por dinheiro, mas às vezes a questão não é o dinheiro, pode ser o poder. Então, a Uhum. primeira coisa que tem que entender é o real motivo da briga, do desentendimento daquele casal. Ó, já tá abrindo o coração aqui, já faz 8 dias que não falo com ela. Quantos dias é? Tem assim uns dias? Tem um limite de dias? Fala assim, não, depois de 30 dias acabou a relação, não adianta, não precisa vir aqui pro meu consultório, porque não tem solução. Existe isso? Ou não? Não, não existe isso, né? Tem casais que vão dormir em quartos separados, tem casais que se mudam, né, de quarto, tem, olha, tem casais que mantêm a relação mesmo estando separados, né? Eu acho que assim, se está sem falar, e isso não é um comportamento habitual, o que isso está querendo dizer é isso não é o normal da nossa relação. O que vamos fazer com isso? Essa é a mensagem, Uhum. Ó, né? Agora, meu pai também tá na live. Pai, presta atenção nessa live. Não vou falar nada, não. Não, ah, não expor o senhor, tá, pai? Mas presta atenção nessa live. Essa live vai te ajudar bastante também. O que eu ia te falar é o seguinte também. Dr. Celso falava isso, né, na época que eu estudava com ele. Enquanto há amor, há solução, né? Quando é o sinal de que essa mulher moderna não está mais presente ali na relação? Quando ela não está mais... Existe algum sinal, assim, que você possa falar que essa mulher já não... Às vezes a própria mulher não sabe que ela já não ama mais esse homem, já que ela não está ali por uma questão de costume, de hábito, de conforto, enfim. Existe algum sinal que faça deixar mais claro para a pessoa e para o parceiro que essa pessoa não ama mais? Oi, Samanta. olha, oi, Oi. amor. Eu sou terapeuta comportamental também, né? Então a gente diz que amar é um sentimento, sentimento é comportamento, tá? Então, essa mulher que ela de repente está numa relação que ela não consegue mais, ou que ela não, vamos dizer que ela não consegue mais, que ela não aguenta mais a relação, não é falta de amor, mas é que ela não aguenta mais o jeito que essa relação está indo, tá? É quando ela começa a mudar muito o jeito dela de ser. Então, vamos supor que é uma mulher muito extrovertida e ela já está muito deprimida, ela já não tem mais vontade de sair. A gente já sabe que aquela relação tá minando todas as energias dela e ela não faz nada para mudar. Então, isso é sinal de que a relação não está legal, de que ela já não está mais aguentando tudo aquilo.
Mas o que ela vai fazer com isso, aí são elas, tá? E eu gosto muito, né? Eu aplico isso para minha vida e ensino isso muito aos meus pacientes e vou ensinar vocês. De uma frase do Osho. Ele fala que o ser humano é como a água do mar, é salgado em todo lugar. Então, o que que isso significa? Que do jeito que você é na sua casa, você é no seu trabalho, você é com o seu marido, você é com o seu filho, a sua dinâmica vai ser sempre a mesma coisa, né? Então, até uma dica para você, Juliana, você vai sair com carinha ali, né? E ele, de repente, começa a xingar o garçom. Você já sabe, entendeu? Esse cara é agressivo, tem a tendência a ser agressivo. Então pense bem se você vai querer ir para um relacionamento com ele, porque é claro, no primeiro encontro ele jamais vai ser agressivo com você. Mas se ele está sendo com o garçom, porque o ser humano é como a água do mar, ele é igual em todo lugar. Não é porque Então se ele te aquela ama, mulher, você é especial para ele, porque tem isso, né? Tem mulher que tem autoestima baixa e pega esses homens assim que tem essa característica, né, de ser um homem forte, ser um homem agressivo que fala alto, porque isso dá aquela sensação de firmeza, de ser o defensor, o protetor dela, e com ela ele é um doce. Com todo mundo ele é um cão, mas com ela é um doce, e aí ela se acha especial por isso. Aí lá na frente, né, quando a doçura termina, aí vem, né, a fera, né? exatamente, não vai ser, entendeu? E aí é como a gente tem que. Aí é quando a gente percebe. Quando a pessoa muda muito o jeito de ser, é porque alguma coisa não tá legal. Pode Hum. investigar. E o que que você acha, por exemplo, que a mulher moderna hoje também, né? Ela tá bombardeada de A Bela e a Fera, né? Por todo lado. É 50 tons de cinza, 365 dias, que mais? Aquele mito de que, igual eu tô falando, o homem é tão bruto e é você que vai lá transformar ele, né? O que que você acha sobre esses modelos que a mídia tem dado, né? Que quando saiu 365 dias, isso ficou assim na mídia, né? Gritando. Como assim? Sim. O cara ela tava refém do cara, que isso não é um romance, isso é um estupro, não sei o quê, blá, blá, blá. O que que você acha sobre esses romances eróticos, que a maioria usa a mesma fórmula, que é a fórmula da Bela e a Fera, né? Tipo, você que é a mulher Sim. delicada, que vai fazer com que o coração desse monstro se torne um príncipe, né? Você vai mudando ele com a sua ternura. O que que você acha sobre esse mito? Eu acho que isso é bem negativo, porque, primeiro, não dá permissão para a mulher se fantasiar aquilo que ela gostaria de fantasiar. Né? Eles criam um roteiro, eles criam um estigma de que para a mulher ser boa de cama, para a mulher ser legal, ela precisa fantasiar com aquilo, porque se ela sair desse padrão, não está legal. Não, todo mundo tem permissão para tudo. O que acontece entre quatro paredes é o que acontece entre quatro paredes, né? Cada um tem o seu gosto, tá? Segundo, que a mulher acaba sempre sendo rotulada e tendo que viver o que a mídia pede. Então, se a gente pensar, alguns anos atrás, a mulher era, né? E não é muitos anos, tá? Lá na época da minha avó. Então, a mulher ela não podia ter prazer, porque quem tinha prazer era a prostituta. Ela não Hum. podia. Então, se ela sentia prazer, ela tinha que engolir aquilo, tá? Hoje, a mulher ela deve sentir prazer e ainda ter orgasmo múltiplo, porque senão ela não é uma mulher, né, normal pela Ela tem problema. sociedade, É. né? Ela tem problema. E tudo isso vem do quê? Desses contos. E, de repente é até uma mulher que tem prazer, que tem orgasmo múltiplo, mas que de repente naquele dia a relação tá até legal, mas ela não teve prazer. E aí ela começa a achar que ela tem problema. Então, acho que a gente não tem que viver os deveres. Nós temos que viver a nossa vida. Nós não temos que viver o que a mídia impõe, os padrões de beleza que a mídia impõe. Nós temos que nos sentir bonita. Nós temos que valorizar aquilo que nós somos e não aquilo que a mídia coloca que tem que ser. Uhum.
Nós temos que valorizar o que é para nós fantasia. Né? Então, se a gente pega uma mulher que ela não teve nada de educação sexual, você vai falar de uns 50 tons de cinza, por exemplo, para ela aquilo é muito. Então a gente tem que começar a falar para ela, porque fantasia para ela é um beijo. Fantasia para ela é um abraço. E tá tudo bem. Uhum. Quem é a mulher que nunca sonhou com um beijo e ficou com frio na barriga? Né? Agora, tem mulher que se permite fantasiar mais. E tem mulher que não. Uhum. Isso vai o quê? Da própria liberdade de ser. Daquilo que conhece do mundo, da vida, né? Da sua liberdade com o seu erótico. Eu fiz essa pergunta bem provocativa, porque assim, eu sou muito fã de literatura erótica, de produção, qualquer produção erótica, eu estou observando. Mas essa fórmula me incomoda, né? É uma fórmula muito manjada, assim, você já fica, ai meu Deus, né? Aliás, eu tive uma aula da Ana Canosa, não sei se você teve essa aula lá também, onde ela faz a comparação, né, dos contos de fadas Sim, os recados implícitos que estavam ali, né? Tipo lobo mal, né? Essa coisa assim. sim. E Bela e a Fera era muito isso, porque você entrega a moça na mão do monstro mesmo e se vira, minha filha. Você vai ter que gostar dele e ele vai ter que gostar de você, né? E esse conto foi feito naquela época para que as mulheres conseguissem conviver com homens embrutecidos vindos da guerra, né? E isso foi eternizado e agora virou moda de novo. Então eu faço essa provocação, gente, porque vocês devem estar falando, o que a Juliana está sendo incongruente, porque ela está sempre falando de romance erótico aqui, mas a questão é, fujam dos padrões, né? Vocês que são consumidores e lojistas, fujam dos padrões e vejam o que vocês querem, se autoconheçam, porque isso foi uma coisa que a gente viu na nossa pesquisa. Se segue muito padrões, receitas e tal, mas não se olham para vocês, não se tocam. Acho que muita gente que está aqui no chat também pensou, nossa, mas eu achei que ia falar sobre libido, ia falar sobre orgasmo, ia falar sobre isso. Não, sexualidade é muito mais do que só a reação fisiológica do sexo. Ela começa muito lá antes mesmo, no comportamento, na percepção de mundo, no autoconhecimento, na autoexploração. E cada vez mais a gente vai levar as nossas lives para esse lugar, né? Porque tem muito lugar por aí falando de vagina, como a vagina funciona, como que funciona a resposta sexual. Isso a gente já fez muito aqui. Agora a gente vai começar a falar mais sério com o negócio aqui. Nossos convidados têm muito potencial para fazer isso, igual a Samantha está fazendo aqui com a gente hoje. Gente, quem tiver Ah, dúvida, põe na obrigada. caixinha. Eu agora consegui colocar o Instagram aqui. Eu estou ao vivo pelo computador, então eu também vejo aqui o nosso chat. Não preciso mais botar a mão nesse celular. Alessandro Lourenço, meu filho, você está no desespero que você está falando a sua vida no chat, é isso mesmo? Misericórdia. A Exotic Bliss está falando, já apareceu cliente que me procurou produtos para inovar o casamento, pois os relacionamentos deles eram de amigos. O meu terminou por causa disso também. A gente era mais irmão do que amante, né? Você tem alguma dica assim para não deixar isso acontecer ou como fazer para resgatar essa paixão, essa libido entre o casal, né? Esse tesão? Assim, o importante é você seduzir sempre. Porque eu vejo que, eu percebo no consultório, que as pessoas, elas, depois que elas se conquistam, elas deixam de se conquistar. Elas deixam de se enamorar. Então, primeiro vão lá, vão no motel, colocam uma lingerie linda, maravilhosa, e depois colocam a camisão, camisetão, né? Cueca furada. Não, peraí. Né? Então, eu acho que essa parte da conquista é muito importante. Outra coisa é a comunicação. O que você gosta? Então, eu acho que até foi muito legal essa dica que você deu para os lojistas, e eu falaria também para ele conhecer o universo do cliente dele. Porque tem pessoas que não se permite assistir um filme desse, mas que quando ela for falar, ela vai falar, não, já assisti. Porque ninguém quer ficar por Hum, baixo. Todo mundo quer dizer que conhece.
né? Então, a gente tem que se permitir. E uma outra coisa, assim, converse com a sua parceria. Se você vai comprar um acessório sexual, primeiro veja se vocês dois têm liberdade para tal, né? Porque se você simplesmente chega com um acessório sexual, isso já aconteceu com uma paciente minha, tá? Eles eram casados, ela queria sair da rotina e eu sugeri que ela conversasse com ele. E ela falou que não ia conversar. E ela resolveu fazer um striptease para ele. E aí ele não aceitou bem, ele achou que ela tinha outro e separou mesmo. Nossa! Por que que isso aconteceu? Porque ela não conversou, chegou lá toda sensual, coisa que ela não fazia em tantos anos de casamento, eu não me lembro agora, né? Mas eles já eram casados há um bom tempo e de repente ela chegou fazendo. Então, conversa, olha, o que que você acha de striptease? A gente nunca fez. Você não precisa dizer que vai fazer o dia, a hora, né? Mas, por exemplo, você nunca colocou uma fantasia. Aí, de repente, você chega lá com a fantasia da Mulher Maravilha. E o que poderia ser algo totalmente sensual pode ser risada. Então, Tem assim, você esse, precisa conversar. tem que dar uns Entendeu? Você sinais, né? precisa preparar o outro. Dar umas pistas, Exatamente. né? Tipo, deixa Dá um umas adereço pistas. ali, assim, dando sopa. Ou então, assim, vai falar, vai fazer Ou, um tema, né? Vai ver o filme, ou enfim, vê mostra uma foto, alguma coisa assim daquele ou tema. olha, o que você acha de inovar a relação? Você gostaria de fazer alguma coisa diferente? Olha, eu gostaria de te ver desse jeito. O que que você acha? Entendeu? Vamos incrementar. Então, são coisas que nós, né, podemos fazer para a relação e que isso só vai ajudar, só vai beneficiar. E se o outro dizer não, porque a gente só pode fazer quando tem um consentimento dos dois, né? O sexo anal, que é, né, tão polêmico. Por quê? Porque muita mulher se submete a fazer, sendo que ou não sabe fazer ou não gosta. Uhum. Ou não gosta porque não sabe. E eu acho que é uma das práticas que mais precisa de parangolé. Precisa ser um capoeirista Angola para fazer um sexo anal direitinho, assim. Né? Chegar Não chegando, é? vai devagarzinho. O Dr. Celso já deu várias dicas lá no canal. Inclusive, a Samantha apresenta a DR do sexo com o Dr. Celso, viu, gente? Lá no YouTube. Quem não viu, vai ver. Eu até coloquei o canal de vocês no nosso calendário aí. A Paula fez um calendário para postagem de conteúdo. E a preocupação da Paula era justamente essa. Ai, Juliana, a gente vai fazer um calendário sobre saúde e educação sexual, mas como é que a gente vai pôr desse conteúdo? Como é que esse pessoal vai usar? Eu falei, não, a gente vai dar as ideias e a gente vai dar as fontes. E aí uma das fontes que eu dei foi o canal de vocês e dei de outros profissionais que eu confio, assim, para pegar o conteúdo de vocês. E são pessoas, assim, gente, que vocês têm que assistir todo dia, sabe? Assistam Ah, todo dia. obrigado. Larga a mão dos romances eróticos. Romance erótico também é bom para dar aquela coisinha, aquela aquecida e tal. Mas é só ali, não fica achando que aquilo é verdade, pelo amor de Deus. A Ângela de Benedetto, tá falando se pode fazer quantas perguntas quiser. Agora você pode fazer no chat que eu vou conseguir ver. Ai, eu tô tão feliz, gente, que eu consegui. A Exotic Cris está falando, meu marido, ele nunca tinha usado produtos sensuais e ele, vendo eu trabalhar, consegui despertar a curiosidade dele. Hoje brinco com ele, é a minha cobaia e a nossa relação melhorou e muito. Mas eu aposto, eu já conheci você lá na feira, Exotic Please, a Patrícia. Você vai com os parangolés, você vai devagarzinho, você vai charmosinha, vai chegando no sapatinho. Você não vai assim, você chega com a mala e pá! Bora testar isso aqui, porque senão o pau do menino não sobe, não sobe. Exatamente. Alexandre Lourenço que continua, né? Só rola relação com a minha esposa se eu chegar junto dela. Passei 15 dias sem chegar perto dela só para ver a reação dela. Ela só esperando de mim para ser criativa. Isso me deixa chateado. Como eu queria que a minha esposa fosse assim toda sensual. Como que faz isso? Por exemplo,
Às vezes o homem quer que a mulher se sensualize mais e não sabe dizer isso para ela, não sabe como fazer isso assim, sem ela se ofender. Às vezes não tem esse canal de comunicação. Você tem alguma dica assim para... Eu sei que tudo é terapia. Alessandro, corre lá pro SEDES. Você atende no SEDES? É no SEDES que você atende ou você tem um outro lugar que você está atendendo também? Assim, vocês podem, de repente, fazer algum tipo de brincadeira, Alessandro. Olha, vamos criar alguma coisa. Hoje eu crio uma coisa, amanhã você cria outra, né? Ah, vamos brincar, por exemplo, com algo que ela se sinta à vontade. Vamos dizer que, de repente, ela se sinta à vontade com lingerie. Então, vamos brincar de lingerie branca, outro dia com lingerie cor-de-rosa. Outro dia pega uma lanterna, vamos brincar de lanterna, aquilo. Porque, gente, vocês têm que entender que sexo é uma brincadeira. Então, vocês vão soltar a criança de vocês, vão brincar. Brincadeira não tem muita regra. Se a sua esposa ela não consegue brincar muito, você vai levar ela para essa brincadeira. Para ela entender que ela está ali no sexo ou naquele momento sensual para estar brincando com você. E ver se com isso ela consegue se soltar. Ela conseguindo se soltar, vocês dois podem tentar escrever alguma coisa para o outro. Vocês dois podem tentar ler alguma coisa juntos, assistir alguma coisa leve, porque, né, no momento ela não consegue tanta coisa, você já está dizendo isso pra gente, né? No sentido dela se acostumar e ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Que a gente não está falando de algo que é pornográfico. O que muitas mulheres se assustam é porque elas associam ou acessório sexual, que elas associam filmes eróticos ou contos eróticos com muita coisa pornográfica que não existe, que está acima disso. Né? Então você pode dizer, olha, hoje eu tive uma fantasia com você, eu sonhei que eu estava te beijando. Então você está ensinando para ela que fantasia é um beijo, sem precisar dizer para ela que fantasia é beijo. Então, você tem que ensinar para o outro de uma forma delicada e que o outro não se sinta intimidado. Porque ninguém gosta de se sentir intimidado, rebaixado, desvalorizado. O que a gente tem que fazer para o outro e que vai crescer a relação é fazer o outro se sentir importante. Quando o outro se sentir importante, a relação vai crescer. Se Tá você vendo está me aí? falando tudo isso, Alexandro, é É. porque você quer salvar o seu casamento. Alessandra, você vai ter que ser o Dom Juan, você vai ter que seduzir essa mulher. Põe essa mulher como um desafio para você, meu filho. Ela tá dando a de difícil para você. Você acha que só porque é sua mulher não vai fazer de difícil para você, não, meu filho? Você vai lá, você vai ser o galã, você vai conquistar essa mulher de volta. Se precisar de ajuda, tá aí a Samantha, faz terapia, o doutor Celso também. Se você tá com vergonha de falar com a mulher, pode falar com o doutor Celso. O doutor Celso já falou aqui que você tá atendendo no SEDES mesmo e via telepsicologia, né? Você atende por internet também, né? Porque agora é uma modalidade Isso. pós-pandemia, né? É. Ela não E é gosta o que de eu quero filme. fazer. Ela gosta de desenho animado, então você pega desenho animado, pega mangá. Se ela não gosta. Mas que mulher é essa, Alessandra, também, meu filho? Por favor, repensa. Não, repensa. A mulher não gosta de filme, não gosta de seriado, não gosta de lingerie, não gosta de nada, pô. Essa mulher tá com depressão, tá não, Samantha? Não gosta de Pode nada. ser, pode ser. É isso. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a sexualidade da mulher moderna que tem? Agora sim, ó. Se já era um mistério do planeta, ficou um pouquinho mais difícil, né? Mas é isso, o charme é esse, é você conseguir descobrir aí, né? A própria mulher tem muita dificuldade, porque não, apesar de tanta informação, mas parece até que as mais jovens também têm mesmo os mesmos dilemas das mulheres do passado, né? Estava lendo assim. Eu também tenho amigas jovens e elas têm muitas dúvidas, e são dúvidas tão assim, tão básicas. E eu fico pensando, gente, não deu um Google, mas eu acho que dá um Google, acha muita coisa e fica mais confusa ainda, né? E tem muita coisa errada, que a pessoa acaba fazendo, acaba se machucando, e aí acaba vindo trauma.
né? O que eu acho que o nosso país precisaria avançar é realmente na educação sexual. Eu Porque também falo, quando as pessoas vão ensinar, só ensina aquilo que não pode, né? Cuidado que você vai engravidar, cuidado com a doença sexualmente transmissível. Então, isso implicitamente só coloca o medo do sexo. Ninguém coloca o positivo do sexo. Que ele faz bem, que é gostoso. Porque se ele não fosse gostoso, tanta gente não ia querer. Né? Agora, ninguém fala. Né? Os pais têm a capacidade de brigar na frente dos filhos, mas não conseguem beijar. Ah, não, não posso beijar na frente do meu filho, vai ver? não Bom, dá melhor nenhum. você beijar na frente do seu filho, abraçar, não estou falando de sexo, né? Aham. Do que brigar. Não, Não, mas eles não fazem isso. E aí, o que eles estão ensinando para o filho? Que amor é igual a brigar, que amor é igual a violência. E o filho vai aprender isso. Porque a gente ah, aprende pelo comportamento, olhando. Muito olhando. mais do que ouvindo. Uhum. O Dr. Celso está explicando, falando, lembrando para você falar como funciona a terapia, e eu já queria fazer uma outra pergunta junto com a dele. Por exemplo, às vezes, no caso do Alessandro aí, a gente está vendo que ele não vai conseguir levar a mulher dele aí para o seu consultório, ele vai sozinho. Existe a possibilidade, por exemplo, de um homem, no caso, vamos usar o Alessandro, que ele está expondo aqui a vida dele mesmo, transformar esse relacionamento com uma mulher assim, que já não tá, já cortou a comunicação, já não está a fim de fazer nada, ele não consegue envolver ela nada. Se ele for fazer terapia sozinho com você, ele consegue ajudar essa mulher? Ele consegue resgatar essa mulher? Olha, ele pode fazer a terapia se ele for fazer a terapia para ele. Se ele for fazer a terapia para ela, ele não vai conseguir, Uhum. tá? Ele tem que Até mudar algo porque nele, né? Para ele poder, ele tem que ter digamos. o objetivo dele. Ele não pode ir e dizer que o objetivo dele é transformar ela. Porque a gente não muda o outro. A gente muda a gente e através da gente isso reflete no outro. Agora, se ela de tudo, vamos supor que ela é uma mulher que ela não gosta de sexo. Aí quem tem que tomar a decisão se quer ficar com ela ou não é ele. O Porque fato existem dele, mulheres que não gostam de sexo. tem isso também, né? O fato dele mudar, dele melhorar, pode também não influenciar nisso, nessa questão dela gostar ou não de sexo, né? Porque existe a questão que é dela. A gente não sabe a questão que é dela. Vamos Uhum. supor que é uma mulher que ela. Vamos supor, é uma mulher que está com depressão e tal. Então, ele pode, através da mudança dele, refletir nela e ela ir buscar ajuda. Agora, se é uma mulher que ela não gosta de sexo e ponto, mesmo que ela vai buscar ajuda, ela vai entender que ela não gosta de sexo, que ela é assexuada, aí quem vai ter que decidir é ele. Eu até Se ele queria que quer você ficar com uma pessoa assim ou não. Eu até queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Porque a gente agora também com essa onda de empoderamento, de diversidade, inclusão, enfim, surgiu a figura dos assexuados, né? Eu queria que você falasse rapidinho sobre isso, porque quando eu falo aqui, o pessoal fala, não é possível, pronto, ninguém vai mais comprar sex shop. Não é assim, não é uma tendência. A Não, humanidade não está caminhando para a sexualidade, gente. Assim, acho que sempre existiu os assexuais, mas eles também nunca não se expuseram, né? Como outras exatamente. coisas que a gente tem visto, né? É. E assim, bom, existem, né, as pessoas assexuadas, que são as pessoas que elas não gostam de sexo, né? Não são as pessoas que têm aversão a sexo, porque a pessoa que tem aversão a sexo são as pessoas que sofreram algum tipo de trauma. E aí essa pessoa precisa de tratamento e com resgate ela vai voltar. Então isso veio por um acontecimento na vida dela. Tá? Agora, existem aquelas pessoas que são assexuadas, que realmente elas tiveram a experiência, elas não gostaram e preferem investir essa energia em outra coisa. Mas, vamos dizer, isso não é o comum da sociedade, isso não é o comum da população. Então, são pessoas que vão investir, que são pessoas que procuram mais viver na solidão, sabe aquele eremita? Né? Que vão buscar outro foco de vida, que vivem mais isolados, e está tudo bem para eles. Uhum. Mas não vamos dizer, pessoas mais.
não são pessoas mais vistas na sociedade, né? E nem está aumentando esse número. O que existiu, existe. É que hoje as pessoas têm coragem de se assumir. E que Uhum. bom que tem coragem de se assumir. Eu acho que tudo bem, a gente tem que respeitar, né? Do mesmo jeito que a gente tem que respeitar todos, né? É só uma questão de ver como é que essa pessoa vai viver e entender. O que diferencia e o que a gente precisa entender é que se uma pessoa está passando por um problema, uma depressão, um luto, um estresse, uma perda de emprego, é normal ela não ter vontade de ter sexo. E tudo bem, porque vai passar, é uma fase. E aí, os vendedores, eu acho que ajuda muito, conversar, mostrar os acessórios, tudo isso pode ajudar bastante essas pessoas, tá? Essas pessoas não têm nada a ver com as pessoas assexuadas. Então, é só a gente entender de quem a gente está falando. Porque as pessoas que passam, todo mundo vai passar por problema na vida, todo mundo passa por problema na vida, quem não tem problema, né? E nosso desafio no viver é esse, né? Superar os problemas e superar bem. Então, eu acho que a gente pode, sim. E a terapia entra aí para poder ajudar, né? Nós fazemos a terapia. Hoje eu estou focando mais na terapia online, tá? Ela acontece sempre uma vez por semana, sempre um horário fixo. Se é casal, como eu falei, né? Eu gosto sempre de pelo menos ter uma sessão com cada um para poder entender o universo de cada um. E essa mentoria Master Power veio para ajudar bastante, ajuda muito, acelera muito o processo da pessoa e junto com as técnicas de resgate. E eu falo, e você como fez lá no, né, no ICESP, você sabe, né, Juliana, não é só técnica, mas é a técnica na pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa. Então nós temos que entender o universo dessa pessoa. Porque se só fosse só técnica, você vai lá no Google e simplesmente aplica a técnica, Não é à né? toa que o Instituto chama Instituto de Medicina Psicossomática e Sexualidade. Então, assim, a ótica desse instituto que eu fiz, ela fez em terapia, a gente fez em educação sexual, é muito olhando do ponto de vista somático mesmo, né? Desse ponto de Exato. como a pessoa percebe, é muito a questão da percepção, de como que ela aprende um mundo dela através da sexualidade. Então, assim, é uma formação bem diferenciada das outras, porque a gente tem essa visão da psicossomática, né? O pessoal tá falando aqui, a Paula tá assim, muito conteúdo, viu, Samanta? Maravilhosa, minha filha. Ah, obrigada. Aqui é o celeiro, bem. E CESP é o celeiro. Quem sabe de CESP, vou te falar. A Ângela de Benedetto, ela fez várias perguntas. Primeiro ela falou se a gente conhecesse a análise corporal, depois ela falou que vai falar com você o Dr. Celso em separado, e aí agora ela está perguntando até que ponto a sexualidade está ligada ao fato de que cada um se conheça de verdade. É que você chegou depois, Ângela, mas no começo ela já falou sobre isso, assim, né? Se você quiser repetir para ela, porque ela perguntou agora. Coisas de mulheres também falou. Adoro utilizar a técnica de escrever cartas, descrevendo tudo o que necessito. Acho muito legal. Eu fui criada assim, minha mãe escrevendo cartas pra gente, bilhetinhos. Eu acho que é uma forma, né, de você. E a carta tem essa coisa assim de que ela vai ficar mais um tempo do que o que você fala, né? Porque o que você fala o vento leva, mas a carta fica lá, tá escrito, né? O que você acha E disso? a carta não tem a interferência do outro, né? Então, permite com que o outro leia do começo ao fim a sua linha de pensamento. Porque quando você está conversando com o outro no calor da emoção, que também não é legal, tá? Se você está muito nervoso, deixa para conversar depois. Mas as pessoas vão se interrompendo. E a carta não. E a carta, você pode escrever a carta para você mesma. Não precisa escrever a carta para o outro. É Então como você se pode fosse um ler diário, né? um diário, você vai lendo, você vai relendo, você vai digerindo aquela situação,
né? Para que isso vá incorporando, para que você vá entendendo o que está acontecendo. Às vezes a gente precisa de muito tempo para entender uma situação. Às vezes a gente precisa de tempo, de pensar. E uma outra coisa, o ser humano, ele é pensamento, sentimento e ação. Isso tudo tem que ser congruente, tá? Se isso não é congruente, entra a doença. Então, tudo que você vai fazer, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro, tá? Mas está alinhado o seu pensamento de ganhar dinheiro, o seu sentimento de ganhar dinheiro e a sua ação? É que você tem que colocar tudo mais focado num caminho só, né? E Num isso é muito caminho só. difícil, né, nos tempos de hoje, porque você, é igual eu fiz uma matéria lá, eu chutei, né? Eu falo, vou fazer uma matéria aqui. Para a mulher moderna, também para o homem, né? Porque o homem acaba sendo assim, como a maioria das pessoas ainda são heterossexuais, enfim. Eu acho que se um gênero muda, o outro com quem aquele gênero se relaciona acaba realmente ficando abalado, né? A gente está tendo uma crise de masculinidade, né, também, que é essa que você falou, assim, se sente mais cobrado de performance, porque essa mulher não vai levar qualquer coisa para casa, ela quer a noite perfeita, né? Então, assim, tá tendo uma crise de masculinidade muito forte, assim, eu acho até que tem homens que têm se questionado a respeito da masculinidade, se ele não é uma outra orientação sexual, porque já não tá conseguindo nem lidar mais com a mulher, entendeu? Já, assim, já encheu o saco de mulher, falando, será que eu não gosto de homem, sabe? Assim, já começa a Sim. pensar. Então, assim, é um ser humano que vai bater nessas lojas, que vai procurar a solução através de produto. E aí eu queria também que você me desse um sinal. Quando é que a coisa é terapia? Quando é que você fala assim, olha, não é esse produto aqui que vai resolver o seu problema? Porque o lojista está preparado para isso. Ele prefere fidelizar o cliente e falar, olha, eu acho o seguinte, você pode até levar esse produto, mas eu acho que você deveria falar com a Samantha ou com o Dr. Celso, por exemplo. São caras legais, que estudam bacana. Né? Quando é que é caso de terapia? Não adianta, o produto não vai adiantar. Quando entra a angústia, a ansiedade. O produto tem que vir para agregar na vida dele, para somar. Né? Olha, eu vou ser feliz, eu vou me divertir com isso. Agora, se esse produto vem para substituir, para aliviar uma ansiedade, para aliviar uma angústia, aí isso já é caso de terapia. Que não é o Porque fim do esse mundo, produto né, não gente? vai resolver. Não é, e até porque hoje a gente, é como eu falei, a gente tem a psicoterapia breve, né? Ela é muito focada, né? A gente não vai ficar lá, como na época da psicanálise, resolvendo anos e anos, né, de teoria, de Freud. Não, temos também os psicólogos que fazem isso, e tudo bem, as pessoas que gostam de fazer isso. Mas nesse mundo imediatista, ansioso, que a gente quer, que todo mundo quer resultado imediato, a gente tem que ver algo, e até financeiramente falando, né? Tem que ser algo que dê mais resultado, principalmente na sexualidade, onde as pessoas têm urgência. Né? Ninguém quer ficar aí por muito tempo, principalmente o homem, porque o homem, além dele ser cobrado, dele ter a autocobrança, da mulher cobrar, o órgão dele é visível, porque é para fora. Né? Não significa que a mulher está tudo bem porque ela omite. Não. Mas eu penso, né, que deve ser muito difícil para o homem, né, tá lá numa relação e de repente o pênis dele não funcionar. Porque se alguma coisa, né, na mulher não funcionar, ela vai dar um jeito. Não é, não tá, eu não estou dizendo que está tudo certo. Ela poderia parar e dizer, olha, não vou mais porque Não, não estou excitada, né? Mas se ela quiser, ela vai fingir, que é o que a maioria faz, uhum. tá? Porque não conhece a sua resposta sexual. Mas o homem não. Então ele tem que lidar com a questão da vergonha, da autoestima, da explicação. E isso socialmente é muito difícil, é muito doloroso. E nessa pandemia você teve um aumento aí de procura de terapia, sim? Você Muito, sentiu? porque o que acontece? As pessoas não se conheciam, não ficavam em casa juntos.
né? Então, o número de casais se separando foi absurdo, porque as pessoas só se encontravam no final de semana e, de repente, passa a pandemia, ter que ficar junto, trabalhar junto, e, né, cobrando desempenho, cobrando sexo, cobrando, né, cobrando tarefas de casa, cobrando tudo. E ainda mais, com medo de viver, né, com medo de morrer. Com medo de morrer. Verdade. Gente, o assunto tá muito bom, mas a gente tá até roubando uma hora dela, gente, que ela tem muita gente para atender, mas ela vai arranjar um espaço na agenda para quem quiser. Alexandra Lourenço, não sei se você está atendendo mais mulher, né? Acho que vai ter que passar ele pro Dr. Celso, né? Não, você já marcou, ele falou que marcou na cidade dele, mas que bom que você marcou aí também. O importante é fazer algo, né? Porque, igual ela falou, você ainda tá com o sangue nos olhos para salvar a relação. Então, vamos torcer por você aqui. Quem tiver mais alguma pergunta, pode fazer no @, vou pôr aqui de novo, tá? Que ela responde, né, Samantha? Com certeza. Samantha. Aqui. Samantha é o nome daquela de Eugênio, não é? Exatamente. Você chama Samantha por causa dela? Não, né? Não. Só falta ser a Samantha do Sex and the City, né? Porque você é jovem, só falta ser. Não muito jovem, assim, não. Né, não, mas você tem um brilho, assim, um astral bom. Não, mas é aquilo, né? O santo de casa tem que fazer milagre primeiro. Você tem que ser bem resolvida, bem tchum, para dar o modelo para suas pacientes, né? Eu falo assim, ó, você quer ser tipo eu, assim? Então, acredita no que eu vou te falar. Né? Eu acho que é por aí. Gente, eu brinco muito. Alessandro, você já é nosso parceiro aqui. Você me desculpa se eu falei coisas que te magoou, brinquei um pouco com o seu problema. Já passei por isso, sei o tanto que é difícil. Mas eu estava querendo pegar leve aqui, usar o seu caso, porque muita gente passa por isso. Você não está sozinho, tá? Muita gente está passando por problemas no relacionamento. Os meus irmãos mesmos, os dois, que têm orientações sexuais diferentes, separaram agora na pandemia, tá tudo lá na casa da minha mãe, coitada, né? Volta pra casa da mãe, né? Tá tudo assim. As mães tá tudo precisando de terapia agora também, porque aí, né, coitada dessas mães, desses pais, vem já, terceira idade, né? Minha mãe tava super curtindo a aposentadoria dela, com horta, com pomar, com isso. Ai, que linda! Tem 2 mudanças lá dentro, né? Não dá nem para andar na casa dela, coitada. Bom, é isso. Agora chegou a Kátia. Ó, Kátia, agradeci você aí pela cobertura da Intime. Depois você dá uma olhada nessa live que ele tá super legal, tá bom? Samantha, gratidão. Foi uma super live. Eu acho que tem muita gente aqui que depois vai te procurar, vai querer entender melhor o trabalho, como você pode somar. Alessandra, também estamos junto, tá? E assim, sempre que você quiser, pode desabafar com a gente no direct também, a gente vai te ajudando aí, mas realmente eu acho que você precisa de uma terapia. Gratidão, Samantha. Eu que agradeço, Juliana. Olha, foi um prazer enorme estar aqui com você, poder compartilhar e, né, muito obrigado mesmo. A Paula já está levantando uma bandeirinha. Volta, Samantha! Volta, Samantha! Volta! Vamos lá, vamos ver se ela volta também. À disposição! Ei, gente! Pronto, eu quero que vocês me mandem temas que vocês querem saber da doutora Samantha no direct para a gente trabalhar nas próximas lives, tá bom? Verdade, quinta-feira eu mesmo dormi em casa da minha mãe. Ah lá, já tá indo, já tá indo. Lembrando que vai ter live com sorteio na sexta-feira aí do primeiro networking do Mercado Erótico, uma iniciativa independente do Adevânio Araújo, tá? Tá aqui no feed a foto oficial, o post oficial com as regrinhas. A gente vai fazer a live às 18 horas e ao final da live a gente vai sortear um VIP e 2 mentorias, tá? Uma com ele em sexualidade e outra com a Ali, da Senhora Libido, sobre marketing digital. E semana que vem, a gente tem 2 grandes lançamentos aqui no Mercado Erótico que vão fazer estremecer o seu conceito sobre bem-estar, saúde e bem-estar sexual, o assunto do momento. Não percam, hein? Gratidão a todos que participaram do chat.
Fiquem atentos aqui no feed, que está sempre chegando novidade. Sigam @Samantha Marzano, psicóloga, Celso Marzano. Não deixem de assistir. Não deixem, não percam. Ai, eu tô trocando tudo hoje. DR do Sexo lá no YouTube, tá bom? Que tem vários vídeos de várias questões sobre sexualidade dela com o Dr. Celso. Boa noite para todos e até a próxima. Tchau, tchau.